Acolhê-lo com muito amor, com uma salva de palmas. Ergue suas mãos agora para o Rodrigo. Ergue suas mãos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Vamos pedir, Jesus, que agora cada palavra que o Rodrigo falar, cada palavra que for proclamada nessa tarde, que seja o próprio Jesus falando a cada um de nós. Nós consagramos a Ti, ó Mãe, essa pregação, esse momento, a vida do Rodrigo, toda a sua família, que seja selada, Senhor Jesus, no Teu sangue, protegido de todo mal. E que Ele seja nessa tarde canal do Teu amor a cada um de nós que estamos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos assentando. Salve Maria, augusta rainha dos céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Mais uma vez, salve! Salve do fundo da alma, Augusta! Augusta rainha dos céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. E olhando aqui para a imagem de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Repitam comigo: sob tua proteção, sob tua proteção, nos colocamos, Santa Mãe de Deus. Nos colocamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas. Não desprezeis as nossas súplicas. Em nossas necessidades. Em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre. Mas livrai-nos sempre. De todos os perigos. De todos os perigos. Ó Virgem. Ó Virgem. Gloriosa. Gloriosa. E bendita. E bendita. Amém. 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 Boa tarde, povo de Deus. Nós acabamos de fazer uma das primeiras orações encontrada por historiadores na história da Santa Igreja. Esta oração que vocês rezaram comigo, também conhecida como Subtum Presidium em latim, sob tua proteção, é uma oração antiguíssima da Igreja Copta. Foi achado um papyrus, um papel antigo, e nesta oração, antes de ser declarado o primeiro dogma de Nossa Senhora, e quem sabe qual foi o primeiro dogma? Nós temos 4, são mais de 2 na igreja, mas 4 são sobre Maria. O primeiro é Mãe de Deus. Esse primeiro dogma como Mãe de Deus, porque não separa Jesus de sua divindade, então ela é Mãe de Jesus, ela é Mãe de Deus. Nessa oração, antes de ser proclamado o dogma, nós, povo de Deus, já a chamávamos de Mãe de Deus. Então essa oração também viu que a piedade popular, a fé do povo, já elevava a Virgem Maria como Mãe de Deus, Mater Genitrix, Mãe de Deus. E essa oração era invocada pelos cristãos, principalmente na época em que a perseguição ocorre, como está ocorrendo em muitos países pelo mundo, onde se declarar cristão é crime e as pessoas são assassinadas. Foi na época dos mártires. E quando o povo ia para uma missa para celebrar, era nas catacumbas. Lá no Oriente existe um país em que você faz as visitas, e nas catacumbas, onde os cristãos se escondiam para celebrar a Santa Missa. E nós estamos aqui nesse primeiro sábado, nessa devoção que nos leva à promessa da salvação eterna. Nós estamos aqui num galpão maravilhoso e cada vez mais aumenta o número de pessoas.
sob vossa proteção nos colocamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas. E nós vamos ver sobre isso. Nunca foi pela Virgem Maria um servo sequer que pode falar que sem ter recorrido a ela não foi atendido. Nunca foi por vós alguém desprezado. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Qual é a sua necessidade, meu querido e minha querida? Filho e filha da igreja, irmão e irmã. Pergunta para quem está do seu lado, qual é a sua necessidade, meu irmão? Fala com ele, ó, mamãe sabe muito bem o que você está precisando. E essa mamãe é super inteligente. Ela é a mãe da sabedoria encarnada. É a Virgem Maria. Ela sabe tudo. Sabe quando você está fazendo uma coisa errada, sua mãe está lá na varanda, lá fora, e você está lá no quarto fazendo negócio, e a mãe já grita, fulano. Ué mãe, como é que a senhora sabia? Mamãe sabe, não é verdade? E se as nossas mamães da terra, na sua fragilidade humana, já sabem, imagina a mamãe do céu. Em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. E nós estamos diante do perigo a todo momento. A nossa vida é muito frágil, essa carne aqui é muito fraca. Estamos expostos à morte por consequência do pecado, as doenças, as pragas. E não somente isso, temos um inimigo que não é contra homem de carne e osso que lutamos, mas contra as potestades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, sempre Virgem, gloriosa, porque é a Mãe de Deus e Rainha, e bendita, bem-aventurada entre todas as nações. Nessa oração se resume praticamente todos os dogmas. Imaculada, sempre Virgem, Mãe de Deus, e agora deu bug, e assunta aos céus, gloriosa, bendita, amém, os 4 dogmas de Nossa Senhora, amém? Já comecei com tudo e nem me apresentei, me perdoa. Meu nome é Rodrigo Carvalho, sou natural de 7 Lagoas, tenho 33 anos, casado com uma mulher maravilhosamente linda, a loura linda demais, da conta, chamada Cíntia, ficou lá em casa, lá em 7 Lagoas. Daqui vou sair direto para o trabalho ainda, então lá vou trabalhar depois aqui. Trabalho como técnico em manufatura, numa fábrica de refrigerante. Então no meu dia a dia também no trabalho na Labuta, mas já há 16 anos nessa caminhada como pregador, na diocese a 70 quilômetros aqui, da diocese de 7 Lagoas, hoje também atuando na RCC, no Ministério Fé e Política. Então deixo meu abraço a todos da comunidade, lá de 7 Lagoas, o grupo Adoradores de Jesus, que tem me sustentado na oração nesse período em que não estou podendo estar presente, toda quarta-feira lá no santuário, e da diocese também, todo o concílio arquidiocesano. Deixo aqui também ao meu abraço o meu amigo Marconi, um homem também que foi restaurado. Fica em pé aí, Marconi, dá um tchauzinho aí. Aê, é um fiel escudeiro, como diz o padre Oscar, meu irmão de caminhada, restaurado aí, tem um testemunho maravilhoso que Deus fez na vida dele, o libertando de um mundo terrível. Então Deus fortaleça Nossa Senhora também, com essa sede de Deus continue no meu e no seu coração. Tem uma pequenina filha chamada Maria Cecília, de 1 ano e 5 meses. Amém. Então, meus irmãos, o tema de hoje está voltado sobre esta proteção. A nossa família sob a proteção de Nossa Senhora. Eu falei então um pouco sobre esta oração e quero dizer para você o seguinte, meus irmãos, o Evangelho várias vezes, principalmente João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele se compara como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vem falar também em outras parábolas, que o bom pastor, para buscar a ovelha perdida, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, temos essa parábola. Ele vem comparar-nos também, ele vem dizer, olha, eu sou bom pastor, as ovelhas conhecem a minha voz, e a minha voz estão com ela. Então, meus irmãos, o que ocorre? Se Cristo nos compara com ovelhas, por que ovelha? Ovelha, se você não sabe, é um animal que tem uma visão turva, fraca. Ele não consegue enxergar bem, mas ele tem uma audição maravilhosa e reconhece a voz do pastor. Não é qualquer um que chama a ovelha que ela vem, não.
Assim também somos nós, somos frágeis, não conseguimos ver perfeitamente os perigos que nos cercam, não conseguimos ver a batalha espiritual. A Santa Igreja, os padres vêm nos ensinar, para você estar aqui, existe uma batalha espiritual, como vai dizer São Paulo, não é contra homens de carne e osso que estamos lutando, mas contra os inimigos, contra as potestades, os do maligno. E existe então a batalha entre os nossos anjos da guarda e esse inimigo, que quer fazer com que você que está aqui, que veio pela primeira vez, e fica com essa vontade, a pessoa te trouxe, você está querendo ir embora, sai daí, o inimigo fica soprando no seu ouvido, e o seu anjo da guarda fica te sustentando aqui. Você está no lugar da sua libertação. Então, em nome de Jesus, toda essa insídia maligna caia por terra, porque você está na casa da Gospa Mira, ou seja, você está na casa da Rainha da Paz, e que a paz esteja em seu coração. Então, meus queridos, nós somos como ovelhas, nós caímos. Por que o pastor tem que ficar com aquele cajado como um gancho, que às vezes ele puxa? A ovelha, ela pode comer uma erva daninha, a ovelha pode cair em um buraco, ela fica na região montanhosa, ela pode cair, ela não vê, ela tem uma visão fraca. Assim somos nós na nossa caminhada. Então vai mostrar a nossa fragilidade. Outra situação, pela graça do batismo nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Se há uma criatura nessa face da terra que nasce com mais fragilidade do que todas as outras, essa criatura é o ser humano. Tem animal que já nasce, filho de boi mesmo, né? Já nasce, já está em pé correndo, né? A gente exige mais tempo. Nós somos a criatura feita por Deus que exige mais tempo e mais cuidado dos nossos pais. É por isso que Jesus Cristo nos deu a graça de ser chamados de filho. Qual a oração que Ele nos ensinou? Vocês estão, almoçou, está todo mundo meio dormindo. Qual a oração? Pai Nosso. A oração ensinada por Cristo. Sabendo Cristo que nós temos a carência de um pai, precisávamos também de uma mãe. Do alto da cruz, o seu último herança, a última graça que Ele nos deixou, Ele olhou para o discípulo que mais amava, olhando para mim e para você. Imagine Jesus naquela cruz ali, todo crucificado, olhando para você e falando: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu. E o discípulo a levou para casa. Leve Nossa Senhora para casa. Nós, criaturas humanas, precisamos também dos cuidados da mãe. E olha, não é uma mulher qualquer, e nunca foi e nunca será. Ela é a bendita entre todas as mulheres, a bem-aventurada, a escolhida por Deus para ser mãe de seu filho, aquela cujo qual Jesus Cristo viveu. Dos seus 33 anos de vida, 30 anos foi submisso. Vem dizer São Luís Maria Grignon Montfort: Jesus Cristo deu mais honra a Deus sendo submisso a Nossa Senhora durante 30 anos de sua vida oculta, do que se tivesse convertido o mundo todo. Então também era vontade de Deus que Jesus Cristo, na sua humildade, mesmo sendo Deus, aprendesse com a humildade da humanidade desta mulher, que é a mais perfeita de todas as criaturas. Ela é a minha, a sua mãe. Então tome posse disso. Maria é a mãe perfeita que nós precisamos. Ela é uma espiritual. Ela está de olho em nós, em nossas necessidades. Glória a Deus. Então nós somos criaturas frágeis. Nós precisamos sempre de proteção. Então, meu querido, minha querida, não fica pensando que você precisa e vai viver sua vida como você bem entender, não. Sabe o que acontece quando a gente deseja viver a nossa vida segundo a nossa própria vontade? Segundo o seu próprio nariz? Eu já sou dono do meu nariz. Eu vou fazer 18 anos e vou sair dessa casa. Hoje em dia, na minha geração pensava, a geração nova não quer mais não, né? A geração nova quer ficar dentro de casa mesmo, né?
Mas a gente pensava assim. Quem é que pensava assim, levando a mão? Eu era o seguinte, falava isso com mãe: eu quando fizer 18 anos eu vou embora daqui. Não era assim? Antigamente a gente era criado assim, né? Para sair fora. Hoje não, quer ficar todo mundo dentro da bolsa do canguru, né? A geração canguru que é conhecida hoje em dia. Meus irmãos, então, sabendo dessa nossa necessidade de família, Deus nos concede essa proteção. No livro de Cânticos, no capítulo 6, no versículo 10, está escrito assim: quem é essa que avança como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como um esquadrão com bandeiras desfraldadas? Tradução da Bíblia Jerusalém. Na Bíblia Ave Maria você vai ver assim: quem é essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha? Quem é essa? Vai dizer a Sagrada Escritura. Quem é essa? Escondida de Deus, criada para ser a mãe do Filho de Deus. Vai dizer a palavra em Lucas que o arcanjo Gabriel, se puder até dedilhar essa música aí, né? O arcanjo Gabriel, é uma música linda do Dalvimar Galo, né? Que é esse encontro de Jesus e Maria, né? Quem serás tu, criatura bela? Vai dizer que, meus irmãos, o arcanjo vindo do céu, diante daquela moça, Nossa Senhora tinha entre 12 a 15 anos, vai dizer a história, mas ela já tinha uma sabedoria enorme. Ele olhando para ela, ele se encantou. Você sabe qual é o grau de perfeição que nos aperfeiçoa como ser humano? O nosso amor a Deus. Quanto mais perfeito uma pessoa é, sabe quando? Quanto mais ela ama a Deus. Vamos repetir isso? Quanto mais perfeito uma pessoa é quanto mais ela ama a Deus. E o arcanjo, ele ama porque Deus é amor. Só que ele fica surpreso, porque ele sai do céu e vem para a terra. A terra é o lugar da humanidade que foi decaída, subjugada pelo fardo do pecado, totalmente dominada pelas mãos do maligno. Só que quando ele está diante desta criatura perfeita, ele vê nela maior amor a Deus do que ele mesmo tinha. Assim ensina a Santa Igreja. E ele fica surpreso, é por isso que ele já declara ela rainha. E a primeira coisa que o arcanjo fala é: ave cheia de graça. Esta palavra, meus irmãos, é uma saudação dada a reis, a imperadores. Naquela época do Império Romano, o maior império sobre a face da terra, eles aclamavam César dizendo: ave César. Meus irmãos, nós não estamos falando de um ser humano, nós estamos falando do arcanjo Gabriel. Gabriel quer dizer poder de Deus. Nós estamos falando de um arcanjo que saiu do céu e veio para essa terra toda cheia de bagunça e de maldade, e ele encontra naquela pequena moça, naquela menina, um amor tremendo, e ele diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí Maria diz a passagem que ela fica perturbada, tentando entender o que queria dizer tal saudação, porque ela era grandiosa, mas se fazia tão pequena porque é humilde. E depois que ele vem falar: não tenhas medo, Maria, você não vê muitos anjos não, né? Imagina você ver um anjo. Nós já tivemos aqui o Pedro Siqueira, que tem a graça de essa visão. Diz que são criaturas, quando você vai ver nas Sagradas Escrituras, o próprio Zacarias, pai de São João Batista, quando vê o anjo fica com medo, se prostra por terra, porque é uma criatura diferente demais, mesmo sendo de Deus, o anjo santo. É algo muito grande. Então a primeira expressão do ser humano é ter medo, mas diante da saudação, é o arcanjo que fica impressionado com ela. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Inclusive a saudação angélica é uma oração tirada das Sagradas Escrituras, né? Depois vai falar: bendita sois vós entre mulheres. É quando Isabel, cheia de quem? Do Espírito Santo, sauda Nossa Senhora.
Bendita sois vós entre mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mesmo sem Maria ter dito, ela já viu que ela estava grávida. Então, meus irmãos, nós estamos falando, o tema de hoje é nossa família sob a proteção de Nossa Senhora. No ano de 1998, Papa João Paulo II vira para um padre, depois se tornou cardeal, chamado Carlo Caffarra. Vamos repetir? Carlo Caffarra. Ele se tornou cardeal, italiano, e fala: padre, o senhor vai tomar conta de um novo instituto, o Instituto de Pesquisa e Estudo Pontifício, ou seja, de Roma, do Vaticano, Instituto de Pontifício de Estudo sobre o Matrimônio e as Família. Estudar sobre o matrimônio e a família. A base de toda a nossa vida é a nossa família. Tudo que você vai viver e aprender e trazer de valor moral e espiritual começa na sua casa. Toda a visão de mundo que eu e você vamos ter vai começar na nossa família. Toda cultura e até mesmo o seu jeito de conversar vem trago no seu DNA, no seu sangue, e você vai aprendendo com a sua família. Papa Francisco, semana passada, recitou até mesmo um ditado de sabedoria africana, dizendo que o ditado africano diz que para criar e educar um jovem ou uma criança, um jovem, é necessário uma aldeia. Para criar e educar um jovem, ditado africano, vamos lembrar da África. Para criar e educar o jovem é necessário uma aldeia. Por que ele está dizendo isso? Porque não é apenas com o papai e com a mamãe, mas é com o vovô, com a vovó, com o tio, com o irmão. Uma aldeia, ou seja, os adultos também são responsáveis pela educação dessa criança. Quais são os primeiros amiguinhos que nós vamos ter, além que aqui não tem irmão? São os priminhos. É o titio, a titia, o vovô, a vovó. Não é assim que é a base da nossa família? Nós vamos aprendendo. Meus irmãos, então a família é a base de tudo. A igreja vem ensinar que a família é a célula da igreja. O nosso corpo não é composto por vários órgãos e tudo, é composto por células minúsculas. O que compõe a igreja são as famílias. Então, se a família é a base mais importante, principalmente para todo o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado, se uma criança cresce num meio conturbado demais, ela vai ter mais tendência a ser agitada, ela vai ter mais tendência a ser rebelde, não é verdade? Existem exceções, graças a Deus, mas a probabilidade não é essa? Não é? Aqueles que ainda falam assim, tal pai, tal filho, não é verdade? Meus irmãos, então a família é a base principal de tudo. Ideologias surgiram principalmente no século passado, durante a Guerra Fria. Entre elas, a mais condenada pela igreja, com vários documentos, chamado comunismo. E no comunismo existia o gramscianismo, e existem outras pesquisas que foram feitas, que para introduzir a rebeldia, a rebelião, temos que tirar o conceito cristão da cabeça do povo, no Ocidente. Porque a igreja tem bases fortes que edificaram toda a nossa cultura ocidental. Então os serviços secretos criaram meios de desinformação, muitas outras coisas. Mas o que eu estou querendo dizer sobre isso, dessas fontes de história? Essas ideologias viram que uma das principais bases é a fé. Mas a fé, ela é por causa introduzida na família. Então há anos e anos tem sido feito pelos asseclas, pelos filhos do demônio, posso dizer isso com toda clareza e certeza. Sabe por quê? Porque em 1917, quando se levantava o movimento comunista na Rússia,
apareceu numa cidade de Portugal chamada Fátima, a Virgem Maria a 3 pastorinhos, e um dos 3 segredos de Nossa Senhora era esse, um dos pedidos: consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria, porque senão ela iria propagar toda a sua maldade pelo mundo. Fátima, um dos segredos de Fátima vem falar sobre as guerras, o castigo sobre a humanidade. Nossa Senhora já estava alertando o mundo desde 1917, alertando o quê? Meus filhos, o demônio quer destruir as famílias. Nossa, meu tempo já está acabando. Então tenha consciência de que há um projeto maléfico, macabro, para destruir a família. Esse padre Carlo Cafarra então lembra-se de Fátima, lembra de tudo que estava ocorrendo, e escreve uma carta para aquela que ainda estava viva, a última vidente, irmã Lúcia. Escreve uma carta para a irmã Lúcia. Não podia ser enviada essa carta direto, então ele entrega o bispo. Só o bispo podia enviar essa carta para ela. Ele só pedia a ela: olha, vai ser fundado esse instituto de pesquisa sobre o matrimônio e sobre a família, reza por nós, fazendo favor. O que ocorre? Poucas semanas depois, uma outra carta retorna, escrita a punho. É a própria irmã Lúcia, que está em processo de beatificação. A irmã Lúcia então vai dizer: Carlo Cafarra, ele deu essa entrevista em 2015, no jornal lá na Itália, lá onde está São Padre Pio de Pietrelcina, um santo muito, muito conhecido em nossos tempos, um padre que carregou durante 50 anos os estigmas de Cristo. Ele estava lá nesse instituto lá, celebrou a missa e deu uma entrevista, La Voce de Padre Pio, é o jornal. Então ele conta sobre nós em 2015, olha gente, quando esse instituto foi ser fundado, eu mandei, e por surpresa a irmã Lúcia enviou uma carta, a carta é enorme, deve ter umas 4 páginas, escrita à mão, mas o final dessa carta vai dizer, Carlo Cafarra, está uma frase que ficou estampada, ele fala até outra palavra em italiano, esculpida no meu coração, na minha alma. Ele disse: nos finais dos tempos, o enfrentamento de Jesus e de Nossa Senhora contra Satanás vai ser em cima das famílias e do matrimônio. Escutem essa voz profética, nos finais dos tempos, e nós estamos nesses finais de tempos, o enfrentamento de toda a força do demônio vai ser para destruir as famílias, e eles ficam inventando várias coisas aí sobre família. Família sim, homem e mulher, Deus o criou e Deus os abençoou, e então o resto, tudo que vai acontecendo, é por causa da desestruturação familiar. Não sei o que ocorre na sua família, meu querido, minha querida, mas eu quero dizer para você que Deus deu a Virgem Maria para te proteger, e ela é, como vai dizer essa passagem, salva de palmas para Nossa Senhora. Ela é tão bela como a lua, tão fulgurante como o sol. Inclusive 13 de outubro, milagre do sol, né? Vestida de sol, tão fulgurante como o sol, mas ela é terrível como um exército em ordem de batalha. Pode aplaudir a rainha, a soberana. Eu tinha tanta coisa para falar, mas hoje é mais curto, eu imaginava isso. Aqui no movimento sacerdotal, nesse livro aqui, Tratado da Santíssima Virgem, São Luís, no capítulo 6, no artigo 2º, vem dizer, ele faz uma comparação: pode um homem que tem mais de 100 mil soldados a seu favor temer qualquer inimigo? Não. O demônio está vindo com tudo contra nossas famílias, não está? Aí ele vem dizer o seguinte: aqueles que são devotos e consagrados a Nossa Senhora, ela envia muito mais de 1000 fileiras de anjos para os proteger. Nossa Senhora nos protege. Sob tua proteção
Existe um padre saudoso, ele foi durante anos e anos, morreu exercendo o ofício de exorcista do Vaticano, Padre Gabriele Amort, exorcista do Vaticano. No livro O Último Exorcista, ele vem dizer que nós não podemos confiar no maligno, mas em muitos exorcismos, quando ele falava o nome de Nossa Senhora, o demônio gritava e esperneava muito mais. Nesse próprio tratado, e em outro livro de São Luís Montfort, ele vem falar sobre o exorcismo feito por São Domingos de Gusmão, em que o próprio inimigo declara, forçadamente por Nossa Senhora, que Maria é a criatura que ele mais teme, e vem dizer: não há nada feito nas trevas que Nossa Senhora não desfaça, porque ela é a revestida de sol, ela se reveste porque ela é perfeita filha, ela é perfeita mãe, ela é perfeita esposa, ela é o depósito sacrário da Santíssima Trindade, e ela é, Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti, mulher, e entre a tua descendência, essa lhe pisará as cabeças, e tu lhe morderá o calcanhar. E aí Luís Montfort vem ensinar que morder o calcanhar de Nossa Senhora, sabe por quê? Porque o que morde o calcanhar é aquilo que traz dor, é como uma pedra no sapato, mas esse veneno não faz diferença nenhuma, mas o inimigo consegue morder o calcanhar de Nossa Senhora, porque quando ele vem nos atacar, quer deixar uma mãe triste é fazer mal ao filho dela. A mãe prefere morrer no lugar do filho, a mãe de verdade. Eu tenho uma criancinha, eu sou pai, mas eu vejo minha esposa quando minha menininha está doente. Minha menininha, infelizmente, está com a imunidade muito baixa, tem que ficar doente. Então minha esposa vai deixar o trabalho e vai ficar em casa. Lá a mulher larga tudo para ficar com o filho. Nós vamos passar mais um aperto, mas na graça de Nossa Senhora vem a providência. Meus irmãos, eu quero dizer para você: não tenha medo. O emprego está batendo na porta aí, o desemprego. Meus irmãos, a depressão, este é o mal terrível do nosso século. O inimigo está ceifando almas, e eu não posso deixar de falar da presença do demônio, porque existem 3 grandes inimigos que nós precisamos ser defendidos. Vamos entender quais são esses 3 grandes inimigos? O primeiro maior inimigo que eu e você tem, sabe qual que é? Levanta sua mão assim, lá no alto. Faz assim agora. Seus ímpetos. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Não faço o bem que quero, só faço o mal que não quero. Romanos capítulo 7. A nossa tendência é fazer, querer o bem. Nossa, eu quero rezar, eu quero fazer novena, eu quero participar de todo o primeiro sábado, eu quero estar lá na gospel, eu quero ajudar, eu quero o bem, mas mas deu uma canseira, nossa, deu uma dor de cabeça, adoeci, meu pé, eu não vou hoje não, tá chovendo, tá fazendo calor, tá fazendo frio, é um ui. Não é verdade? Fala que dá do seu lado dele, você larga de vergonha, sem vergonha, vai com ele. Vai falar comigo também, sem vergonha. Então é nessa hora que nós temos que nos falar: olha, realmente Jesus, o Senhor diz: sem ti eu nada posso fazer, eu não posso mesmo não. Envia teu Espírito Santo sobre mim, porque aí todo o bem que for feito não vai ser por mim, vai ser por sua graça. Então nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. É por isso que nós temos que fazer jejum. Nossa Senhora vem falar, fazer jejum, fazer penitência. É para matar o homem velho. Você não vai rezar não? Então agora eu vou rezar ajoelhado em cima do baco do milho. Ai. E olha, uma coisa é verdade, viu? Antigamente, quando você ia entrar para uma congregação religiosa, ou o jovem ia ser padre, a primeira coisa que eles olhavam era o joelho. Por quê? Joelho calejado é sinal de quem reza ajoelhado e prostrado adorando o Senhor. Caleja esse joelho aí, ó. Dá esses calinhos feios, às vezes dá um cabelo encravado no meio daquela casca dura que assim, ai, dói. Aí você ajoelha e fala: oh, glória a Deus. Então o primeiro inimigo somos nós mesmos, mas o segundo inimigo é aquele que São Paulo vem dizer: não é contra homens de carne e osso, é o demônio. Livro do professor Felipe Aquino, A Mulher do Apocalipse. Livro maravilhoso, leiam. Não sei se tem ali na livraria. Papa Paulo VI, ano de 1972. Ele tem uma encíclica, uma locução chamada: livrai-nos do mal,
explicando sobre o final da oração do Pai Nosso. Meu Deus, meu tempo acabando. Eu estou acabando também. Está escrito assim numa parte dessa locução: o demônio é a origem da primeira desgraça da humanidade. Foi o tentador pérfido e fatal do primeiro pecado, o pecado original. Com a falta de Adão, o demônio adquiriu um certo poder sobre o homem, do qual só a redenção de Jesus Cristo pode nos libertar. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho e perturbador existe realmente. Uma das armas do demônio é falar que ele não existe. Ele existe, ele é um ser, ele é um inimigo, e que ainda atua com astúcia traiçoeira. São Padre Pio vem dizer: o inimigo é astuto. É o inimigo oculto que semeia os erros e desgraça na história dos homens. Maior desgraça tem acontecido, desculpa a expressão, mas essa é a verdade, sem a graça de Deus em nossos tempos: o autoextermínio. A pessoa perde a vontade de viver. Meus irmãos, vou dizer para você, essa vontade, se você está de tirar a sua vida aí, provém do maligno. Embora você mesmo pode estar cheio de sofrimento, cheio de coisa, a sua vida vale a pena. Em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, na presença desses santos sacerdotes que estão confessando o povo aqui, e do santo sacramento do altar que vamos a ver, seja liberto dessa incitação, essa insídia, esse sopro do maligno. Cristo é o Deus da vida, da verdade. Ressuscite em nome de Jesus. Seja um vencedor. Sempre há vida em mim e em você. Então nós estamos vendo aqui o Papa Paulo VI vem dizer, é o Papa, mas eu já ouvi na igreja tal isso, ele está errado, é aqui, é o Papa está falando, em cátedra, não tem erro. Ela os protege, ela envia 1000 exércitos, ela é a mulher. Ele vem dizer aqui também, Cristo em várias partes do Evangelho, quando vai se direcionar a Nossa Senhora, ele fala: mulher, não é chegada a minha hora, não é? Mulher, por quê? Mas depois ele fala: filha, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Mas por quê? Porque Cristo estava fazendo aquela alusão, a alusão da mulher que pisa na cabeça de Satanás. Terminando, a minha e a sua família tem sido destruída. Quem disse? Há um ditado popular que fala o seguinte: filho é para sempre, não é verdade? Você criou seu filho está lá nos States, ele continua sendo seu filho. Você faleceu, ele continua sendo seu filho. Eu li um texto esses dias, e não foi texto de cunho religioso, um site normal, e a mulher falava uma coisa: quem disse que marido e mulher não é para sempre? Quem disse? Diante do altar, você ouviu da voz do sacerdote: até que a morte o separe. Pare em nome de Jesus de ficar querendo largar a sua mulher, largar o seu marido. Em nome de Jesus, lute pela sua família, porque o marido e a mulher são para sempre uma só carne. Os fariseus aproximaram-se de Jesus, e Jesus disse: no princípio Deus não queria assim. Deus os fez para ser um só, por mais chato que seja, por mais dificuldade que está sendo. Em nome de Jesus, reze para a reestruturação do seu casamento. E se você encontra hoje em segunda união, então reze dobrado. Mas eu quero dizer com muito carinho e amor para vocês, meus queridos e minhas queridas, é para sempre sim. E aqueles que permanecem, luta pela sua família, mas luta mesmo, mas se arma. Padre Pio uma vez saiu do quarto e voltou correndo dizendo: cadê? E aí o irmãozinho dele falou: Padre Pio, você está doido, padre? Cadê o quê? Ele: la arma. Ele falou: meu Deus do céu, Padre Pio está doido, ele está saindo armado. Ele: cadê a arma? Ele falou: Padre Pio, você está com fuzil, você está com uma escopeta? Ele: nada, isso não é arma não. Ele: achei a arma. Pega o seu santo terço, pega o seu santo rosário e enfrenta esse inimigo em nome de Jesus. Eu estou falando com força, eu estou falando com toda a potência da minha alma. Em nome de Jesus, consagra a sua família a Nossa Senhora.
Vocês que trazem um pedido aqui na caixinha de oração, pega no teu terço, consagra Nossa Senhora. Nós estamos terminando. A família é sim e precisa ser protegida. O padre já está subindo. Aqui nesse livro tem uma historinha, eu termino com ela. Existe uma historinha, um fato. Uma criancinha de mais ou menos 6 anos. Criança, quando é criada sem medo de escuro, ela anda pela casa. E ela foi andando para casa. Vamos prestar atenção. Aquela criancinha de 6 anos foi andando pela casa, abriu a porta do quarto. O quarto estava escuro. Talvez a sua vida está escura. E ela pisa em cima de algo. Quando ela pisou em cima de algo que ela custou a conseguir enxergar, era uma serpente, era uma cobra. O inimigo está à espreita, escondendo nas falsas amizades, no vício, no que seja o que for que você está sofrendo. Então aquela criancinha no pavor, ela começou a fazer força. Para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. E ela começou a esmagar, e a serpente começou a enrolar, e ela só conseguia segurar. Ela ficou só segurando, ela apertava, e ela queria matar a serpente, e ela não tinha força. Assim é eu e você diante das embustes do Satanás. Nós não temos força. A gente vai rezando, e vai fazendo penitência. Mas meu Deus do céu, se eu tirar esse pé, ela vai me morder, eu vou morrer. O que a criancinha fez? Mamãe! Mamãe! Nossa Senhora! Me ajuda! A mãe chegou, colocou o pezinho em cima do pé da criança. Tira o pezinho, filho. Tirou. Morre infeliz! Não vai contra os meus filhos! E a serpente foi esmagada. Nossa Senhora está hoje para pisar e esmagar na cabeça. Você veio aqui hoje, você pisou em cima da primeira tentação que estava te tentando. Agora falta você falar: mamãe, me salva pelo amor de Deus. Repete comigo: sob tua proteção, mamãe, nós recorremos. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de tudo que destrói as nossas famílias, toda essa sociedade pagã, toda essa minha mentalidade para o mal, tudo aquilo que tem me enganado e feito desistir da minha família e de minha salvação. Não desprezeis essa minha súplica, ó mãe, em toda essa minha necessidade. Livrai-nos de todos os perigos, o perigo da descrença, o perigo das drogas, o perigo da separação, do divórcio. Livrai-nos do perigo do desemprego, livrai-nos do perigo do desejo, do pensamento de morte. Livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa, Rainha, assunta aos céus, imaculada e bendita. Viva Nossa Senhora! Ave Maria. Quanta Michele, alegria. só um minutinho, Michele, só um minutinho. Gostaram do menino? Eu deixei as confissões para vir aqui, para agradecer ele e fazer um apelo. Nós estamos numa fase decisiva para conquistar novos sócios fiéis. Nós estamos conseguindo assim mais ou menos vencer os nossos compromissos mensais, a campanha mensal. Mas agora que a gente está olhando mais de perto os sócios fiéis, eu descobri que nós temos 1.600, 1.500 sócios fiéis. E aqui nós somos 3.000 hoje. Nos primeiros sábados somos 5.000.
tem muita gente aqui. Então o nosso apelo é simples, sem pesar com ninguém, sobre ninguém. Mas se você se sentir tocado para ser sócio fiel, agora vai no sócio fiel. Que nós temos também uma modalidade a mais que ajuda a fidelidade todo mês. O débito automático do cartão, você faz uma vez e vai caindo sempre. O débito automático do banco, os boletos, e vocês conseguir mais amigos. E quem sabe nós conseguiremos comprar este lugar, a casa de Nossa Senhora. Quem sabe? Quis falar agora, porque agora tem um intervalo, não é? Eu volto lá nas confissões para aproveitar esse intervalo e dar uma passadinha no sócio fiel. Eu sei que muitos são, mas seria bom fazer uma coisa mais assim, automática. Deus abençoe todo mundo. Será abençoado por esta aqui, quem conseguir doar nesses métodos do sócio fiel. Até breve. Intervalo. É intervalo, não é? Sim, intervalo. Ave Maria, quanta alegria. o céu se encheu de luz, O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. pois vai nascer Jesus. Santa Maria,